Oi pessoal, nós estamos aqui na chácara da Comunidade Cristã de Pato Branco, nesse lugar tão especial, onde nós moramos e gravamos e sonhamos com Conexão Extrema Filhos, canal e cursos e ensino para a sua vida sobre paternidade, sobre a graça de Deus na vida dos pais em relação aos filhos e dos filhos em relação aos pais. E nos últimos vídeos nós temos falado da importância de manter uma porta aberta para receber os nossos filhos quando eles erram e quando eles voltam. E nós estamos conversando um pouquinho, pensando sobre o que faz com que a gente fique com tanta dificuldade quando os nossos filhos erram. Eu acredito que nós vamos gerando expectativas de que os nossos filhos realizem sonhos nossos que nós não conseguimos realizar. Nós colocamos expectativas como se os nossos filhos eles fossem extensões da gente para realizar ainda a nossa vida. E nós começamos a ver alguns erros na vida deles que são erros que nós mesmos cometemos. Então fica uma bagunça nas nossas emoções, porque nós queríamos recontar a nossa história perfeita e aparentemente os filhos não são exatamente um instrumento para recontar a nossa história. Certamente, quando nós não lidamos de uma forma saudável com a nossa própria história, quando o nosso passado e os nossos erros ainda não estão completamente resolvidos e perdoados dentro do nosso próprio coração, nós vamos ter muito mais dificuldade de lidar então com as falhas, com os erros e com os maus momentos dos nossos filhos. Então sim, nós também somos convidados nesses dias a olhar para dentro do nosso próprio coração, a nos posicionar diante do Senhor e permitir que Ele possa sarar, curar e tratar com feridas que possam ter sido abertas há muito tempo atrás. E hoje, quando você olha para os seus filhos, talvez você perceba que essas feridas, que essas marcas ainda estão lá. Então sim, nós também precisamos de cura, nós também precisamos de restauração, porque nós somos chamados a trazer os nossos filhos a esse lugar por onde nós já precisamos ter passado. Você lida bem com o seu passado? Pessoas que estão ainda com dores sobre o seu próprio comportamento têm muita dificuldade de lidar com as dores com os filhos. Pessoas que ainda têm culpa dentro de si, pessoas que ainda não lidam bem com coisas que aconteceram na sua história, na sua juventude, na sua infância, têm dificuldade de estender amor, de estender perdão. A gente fica agressivo, a gente fica ríspido, rude, violento. Por quê? Porque nós não queremos que os nossos filhos sofram como nós sofremos na vida. Então, nós jogamos todo aquele peso da culpa que tem dentro de nós para cima deles, imaginando que se nós formos muito duros, muito severos, muito incisivos, a gente vai conseguir livrá-los de algumas dores que nós tivemos. Nós pensamos, eu estou fazendo bem para o meu filho, eu vou quebrar ele para o bem dele. E nunca é verdade. Na verdade, nós estamos tentando recuperar histórias nossas que não foram bem trabalhadas. Nesse momento eu preciso dizer ao seu coração, nós precisamos entender que todo o escrito de dívida que estava sobre nós foi rasgado na cruz de Jesus. Quando eu recebo Jesus como meu Salvador e Senhor, eu confesso o meu pecado diante dele, o sangue de Jesus derramado na cruz cobre todo o meu pecado. Então eu não tenho que lidar com a culpa do meu passado. Algumas vezes eu tenho consequências que eu tenho que administrar, mas a culpa foi encerrada na cruz em Jesus. E receber isso dentro do nosso coração nos dá segurança, paz de espírito, para nós lidarmos bem com os nossos filhos. Verdade. Então nós como pais não somos chamados para fazer histórias passadas lembradas sobre a vida dos nossos filhos. Na minha época! Nem as nossas, nem as próprias deles, porque nós percebemos muitos pais que ainda não perdoaram completamente os seus filhos por erros que já se passaram. Então, quando eles erram novamente, os pais trazem de novo para cima da mesa os erros que já haviam, teoricamente, sido perdoados e esquecidos. Isso, todas as vezes que isso é feito, isso enfraquece o relacionamento, isso enfraquece a identidade deles, isso enfraquece a esperança no coração deles. Então, muita atenção para essa dica que a Débora está dando, que eu acabei de cortá-la, inclusive. Uma dica muito importante é, não fique trazendo de volta coisas pelas quais seus filhos já pediram perdão, acertos que vocês já fizeram. Ainda que os erros de hoje lembrem erros do passado, não fique dizendo, mas você já fez isso, você já fez aquilo, é igual da outra vez. Sabe por quê? Porque verdadeiramente algumas vezes eles estão tentando mudar. Nós podemos nem enxergar isso, mas muitas vezes isso é verdade. E se você traz de volta um erro pelo qual ele já te pediu perdão, pelo qual ele já acertou,
a mensagem que fica para ele é: não adianta tentar, não adianta pedir perdão, não adianta acertar, daqui a pouco você vai estar assim de novo. E essa crença vai acabar sendo autorrealizável na vida dele. Ele não entra naquilo que ele verdadeiramente precisaria entrar porque você desacredita o arrependimento dele. E trazendo de volta, nós dizemos: você não tem capacidade, você não vai melhorar, você não vai mudar o teu caminho. E eles acreditam nos pais, por mais que pareçam não acreditar, e vão voltar para o lugar. Então, toda vez que nós trazemos de volta um peso do passado, nós estamos oprimindo e empurrando o nosso filho para continuar no erro. O caráter de Deus é um caráter perdoador. A palavra de Deus diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Diz que Ele escolheu se esquecer dos nossos pecados e lançar esses pecados como se fossem nas profundezas do mar e nunca mais se lembrar deles. Então nós precisamos provar e ter essa experiência com Deus e manifestar então esse caráter de pai na vida dos nossos filhos. Eles têm uma necessidade, uma carência natural por aceitação da nossa parte, por um perdão verdadeiro. E se eles experimentarem isso conosco, eles vão ter mais facilidade de experimentar isso com Deus. Então, 3 coisas nós já falamos nesse vídeo. Primeiro, nós precisamos lidar com a nossa culpa, com as nossas dores. Lembrar que Jesus já pagou pelo nosso pecado. A Débora falou agora de 1 João 1:9, que diz: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós precisamos crer na palavra e, como ela disse, Deus não é um Deus que lança na nossa face as nossas culpas, os nossos pecados e a nossa vergonha. Bem, se nós falamos que precisamos receber o perdão de Deus em nós para termos a estrutura emocional para liberar perdão, a segunda coisa que nós falamos é: não retorne para os erros do seu filho do passado. Você precisa lidar com eles, porque isso não é sobre o erro dele, é sobre a sua decepção, sua expectativa, o seu sonho de ser um pai e uma mãe perfeitos. Não vai dar para manter esse sonho e ter uma boa relação, porque esse sonho atrapalha essa relação. Nós somos aquilo que conseguimos ser e podemos crescer no que somos. Mas essa perfeição, essa exigência de nós mesmos e dos nossos filhos, ela está atrapalhando. Então, lide com a culpa, porque Jesus já pagou, mas também não traga de volta os pecados dos seus filhos para a mesa, porque você está dizendo assim que ele não consegue mudar. E por último, e uma coisa muito importante, coloque os seus filhos, trate os seus filhos no lugar que como você tratava antes deles terem errado. A mensagem de restauração não é uma mensagem para uma palavra: tá tudo bem, eu te perdoo então, e ficar de cara fechada, e ficar sem falar com filhos 1, 2 dias, e ficar lidando com a sua emoção fraquinha. Na verdade, a mensagem de perdão é restituir o lugar que ele tinha no seu coração, restituir o lugar que ele tinha à mesa da família antes de ter errado. É o único jeito de ele entender que ele é bem-vindo, ainda que seus pecados sejam definitivamente rejeitados. Nós não concordamos com o que você está fazendo, nós não concordamos com o que você fez, nós repudiamos essa atitude, ela é inaceitável em nossa família. Você não, você é bem-vindo, você é aceito, você é amado e pode vir para o teu lugar, porque nós cremos que mais dia menos dia você vai estar vivendo realmente de forma coerente com quem você é, filho, amado, perfeito em Deus, e que nós amamos ter você conosco. Então a sua palavra sobre a vida do seu filho é muito importante. A maneira como você demonstra para ele o seu perdão, o seu amor, a sua compaixão é muito importante para ele. Você é chamado para esse lugar de paternidade amorosa, cheio de misericórdia e cheio de graça. Vamos orar pelos pais e por nós? Papai, eu quero te agradecer pelo teu amor revelado através do perdão, porque o escrito de dívida que tinha sobre nós, o Senhor rasgou na cruz, e nós queremos liberar perdão para os nossos filhos por qualquer dor que eles tenham nos causado. Nós sabemos que antes de nos causarem dor, causaram a Ti naquela cruz. Mas nós liberamos perdão e nós restituímos o lugar dos nossos filhos dentro do nosso coração e esse lugar de honra dentro da nossa casa. Nós abrimos espaços para retornos, nós abrimos espaços para a volta da alegria e da comunhão.
e nós rejeitamos o rancor, a amargura, a dúvida e toda espécie de vingança velada que possa ter vindo da nossa vida para os nossos filhos. Nós abrimos a porta do nosso coração em amor, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Se você ainda não se inscreveu no canal, você é bem-vindo a fazê-lo, ativar as notificações e procura aqui na bio ou na descrição do vídeo pelo nosso Instagram, porque lá você não perde nada do que a gente está falando, tá bom? Nós continuamos sempre aqui no Conexão Extrema Filhos. Vem com a gente!